Nós vamos meditar na palavra de Deus, fechando hoje a nossa série de mensagens intitulada Ladrões da Alegria. Deus falou com você por meio dessa série de mensagens, trouxe algumas realidades importantes ao seu coração, trazendo de uma forma fixa a ideia de que a nossa alegria vem do Senhor e ela não está necessariamente linkada às circunstâncias, e que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós temos dias bons e dias ruins, porém, nós não podemos permitir que nada roube a nossa alegria. Que o Senhor coloque a alegria dele no meu e no seu coração a cada dia mais. Amém? Hoje nós vamos meditar, pensando um pouquinho a respeito na carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria que você se atenasse para isso, porque nós vamos meditar basicamente em todo o capítulo 12. O capítulo 12 contém 29 versículos. Obviamente, para não se tornar cansativo, eu não vou ler com você os 29 versículos. Porém, é muito importante que você, ao longo da sua semana, na sua devocional, leia o capítulo 12 da carta aos Hebreus. No decorrer da mensagem, nós leremos alguns versículos pontuais, ok? Portanto, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta na carta aos Hebreus, de uma forma específica, no capítulo 12. Que Deus fale ao nosso coração, amém? Quando nós olhamos para essa carta, se você olhar comigo para a projeção, nós não temos um autor conhecido nessa carta. Nós não conseguimos identificar quem de fato escreveu essa carta. Nós temos algumas suposições, alguns teólogos falam a respeito de Paulo, outros a respeito de Apolo, alguns focam em Timóteo e daí por diante. Ou seja, nós não conseguimos identificar quem de fato escreveu esta carta. Essa carta contém 13 capítulos, e esses capítulos nos falam de uma forma específica a respeito da suficiência de Jesus. Jesus está acima de todas as coisas. Se você olhar comigo agora, capítulo 1, versículo 4, o autor da carta aos Hebreus nos falam que Jesus está acima dos anjos. Se você continuar lendo, ele também nos fala que Jesus está acima de Moisés, de Abraão, que Jesus está acima de todos. Portanto, essa carta que foi escrita no ano 65, depois de Jesus, ela nos fala a respeito da suficiência de Jesus, entre muitos pontos. Certamente, quando você foi encontrado por Jesus e ao longo da sua caminhada cristã, você leu o capítulo 11 de Hebreus, não leu? O capítulo 11 de Hebreus nos fala a respeito da galeria dos heróis da fé. Nós temos um livro que fala sobre isso. O livro tem justamente esse tema, Heróis da Fé. O capítulo 11 fala sobre isso e nos estimula a ter uma fé totalmente centrada no Senhor. Segundo muitos estudiosos, nós temos vários versículos importantes, significativos, na carta aos Hebreus. Porém, muitos estudiosos vão dizer que esse é o versículo-chave da carta, que é, capítulo 12, versículo 2, a parte A nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esse versículo nos fala de uma forma específica que ao longo da nossa caminhada, nós devemos olhar para o Senhor. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos perder o nosso foco. Nós devemos centralizar o nosso olhar no Senhor Jesus. A grande implicação para mim e para você com relação a esse versículo é: atualmente, nós estamos olhando para o Senhor Jesus, Ele que é
o autor e consumador da nossa fé. Esse versículo nos ensina muito a respeito disso. Se você ler na sua casa depois o versículo 12, é interessante a analogia que o autor da carta aos Hebreus faz de uma forma específica com relação ao capítulo 12. O capítulo 12, ele faz a comparação entre um atleta, aquele que está correndo, aquele que está se exercitando, e consequentemente ele nos diz que nós devemos nos desembaraçar de algumas realidades que nos envolvem, para que possamos trilhar uma caminhada, uma corrida consistente. Obviamente, quando eu e você olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós identificamos que nós estamos em uma longa corrida, em uma longa jornada. Ora nos encontramos animados, perfeito? Ora nos encontramos desanimados, ora enfrentamos algumas tempestades específicas, ora nos alegramos e celebramos conquistas que são dadas por Deus, mas a grande verdade é que todos os dias nós temos que recomeçar, e todos os dias nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e temos que seguir a nossa caminhada. Quais são os obstáculos que estão à sua frente atualmente? Obstáculos no trabalho, obstáculos na saúde, obstáculos na vida com Deus, obstáculos financeiros, relacionamentos disfuncionais, a vida emocional abalada, a vida psicológica abalada. Quais são as realidades que você consegue identificar que atualmente estão travando a sua caminhada, estão impedindo você de progredir com mais facilidade? Quando nós olhamos para o versículo de número 1 do capítulo 12, esse versículo é sensacional, porque esse versículo vem na sequência. Se você olhar comigo aí o texto anterior, e eu gostaria que você olhasse, o texto anterior, nós temos o capítulo 11, que nos fala a respeito dos heróis da fé. E logo, na abertura do capítulo 12, o autor da carta aos Hebreus fala a seguinte coisa: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos, um atleta focado no seu objetivo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele acabou de apresentar os heróis da fé, dizendo que que o mundo não foi digno de receber muitos daqueles homens que foram citados na galeria dos heróis da fé. Na sequência, ele nos diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. O que ele está dizendo aqui basicamente é: olhe à sua volta, identifique os bons exemplos e, consequentemente, viva dessa forma. E, acima de tudo, tenha Jesus como seu maior exemplo. E, na sequência, no versículo que nós lemos, ele nos fala que eu e você devemos nos desembaraçar. A figura que nós temos aqui é que muitas vezes a nossa vida se encontra estagnada, nós nos encontramos em uma situação complexa, embaraçados. Você que tem um cabelo muito bom, e você já tentou pentear o seu cabelo quando ele está embaraçado? Dói, não dói? Você já fez um nó em uma corda e tentou desamarrar aquele nó que estava totalmente desembaraçado? É fácil ou é difícil? Simbolicamente, você já tentou desembaraçar uma situação no seu serviço que certamente envolvia o seu patrão, envolvia um outro colega de trabalho, uma situação de conflito? Quais são as realidades que eu e você devemos olhar para a nossa vida e devemos identificar que elas estão nos embaraçando? E o versículo é muito claro, dizendo que eu e você devemos nos livrar dessas realidades. Meu irmão e minha irmã, muito provavelmente você está aqui, e isso inclui a minha vida. Há muitas realidades que tentam sabotar a nossa caminhada. Há muitas realidades que concorrem contra mim, contra você, há sabotadores.
Há realidades que eu e você identificamos e o autor nos fala a respeito de uma realidade específica. Ele está dizendo que eu e você devemos nos desembaraçar do peso do pecado. Porque no texto anterior ele fala a respeito dos heróis da fé, homens que venceram o pecado, homens falhos que erraram, mas homens que lutaram contra o pecado. E na sequência ele diz que há uma realidade que tem nos travado, e essa realidade é o pecado. E ele diz que esse pecado nos assedia constantemente. E que nós devemos correr olhando para o autor e consumador da nossa fé, e que nós devemos nos desembaraçar de todo e qualquer pecado. A grande pergunta que surge para nós nesse momento é: quais são os pecados que nós cultivamos? Porque há alguns pecados que nós não negociamos. Há alguns pecados peculiares. Há alguns pecados que nós não abrimos mão. Há alguns pecados que eu e você temos lutado ao longo da nossa caminhada. Quais são os pecados que estão dominando a nossa vida e estão nos impedindo de progredir? É interessante, se você olhar comigo um pouquinho a respeito da história de Davi, basta você promover essa transição aí nas suas escrituras. Lá no Salmo 51, o título que está em negrito é: quando Davi se encontrou com o profeta Natã. Na sequência, Davi escreveu o Salmo 51. Para você entender a profundidade desse salmo, você tem que olhar o segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O profeta Natã foi até o palácio de Davi, contou uma história para ele, dizendo que um homem tinha muitas ovelhas, era um homem muito rico, extremamente rico. E tinha um outro homem que era extremamente pobre, que tinha apenas uma ovelha. Mas aquele homem muito rico foi até a casa daquele homem muito pobre, saqueou a sua ovelha, a sua única ovelha. O profeta Natã se vira para Davi e fala a seguinte coisa: rei, o que você faria no lugar desse homem que teve a sua ovelha saqueada? O rei diz: assim como vive o Senhor, eu mandava matar aquele homem que saqueou aquela única ovelha. O profeta vira para ele e diz: pois bem, esse homem é você. Esse homem é você. Você estava no palácio, olhou Betseba tomando banho, desceu lá e adulterou com ela. Você colocou Urias, esposo de Betseba, na frente da linha de batalha e ele morreu. Você promoveu tudo isso. Portanto, se você ouvir alguma mensagem, algum pastor dizendo: Davi se arrependeu, Davi teve seu coração quebrantado, é óbvio que ele teve. Mas para que isso acontecesse, um profeta foi confrontá-lo. Um profeta apresentou para ele aquilo que estava acontecendo na caminhada dele, para que consequentemente ele tivesse a sua vida desembaraçada. Justamente por isso ele escreveu o Salmo 51, se você olhar comigo o versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é errado, perante os céus e perante a terra, tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Se você olhar comigo o versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, não tira de mim o teu espírito. Ele entrou em pânico, ele ficou com medo e consequentemente ele pediu perdão a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu e você devemos entender que nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. Quem vos fala aqui é um pecador. Isso não serve apenas para você, serve para todos nós, mas a grande questão é essa. Muitas vezes nós somos dominados pela nossa língua, somos dominados pelos nossos pensamentos, somos dominados pelas nossas mãos, somos dominados pelos nossos pés, somos dominados pelo nosso coração, porque é dele que procede todo o mau desígnio. Tem se falado muito pouco sobre o pecado na igreja, viu? Quando eu falo igreja, de modo geral, nós estamos na era do triunfalismo, nós estamos na era do vai dar certo, nós estamos na era de você é bom, nós estamos na era de que canaliza todas as suas potencialidades, porque vai dar certo. Tudo isso tem o seu lado positivo, mas você, nós nunca podemos nos esquecer que somos pecadores,
E todos os dias nós lutamos contra o pecado. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. Pense em alguém lançando uma flecha. Ele tem um alvo específico lá. Se ele não atingir aquele alvo, ele errou. É o alvo de santidade que eu e você temos. Para nós seguirmos aqui, eu gostaria que você refletisse nesse exato momento. Quais são os pecados que estão sempre batendo à sua porta? É interessante quando ele diz, né? Basta você olhar comigo o versículo 1 de novo, ele diz que o pecado sempre me assedia. Sempre. Meu irmão, as pessoas dizem assim, né? Toma cuidado com o deserto. Eu digo para você, toma cuidado com o palácio, viu? Quando tudo estiver bem, toma muito cuidado. Biblicamente falando, os homens de Deus caíram no palácio, hein? No momento de aparente calmaria. Se eu e você não entendermos o que a palavra de Deus nos diz, se você não conhece esse versículo, risca ele aí. Grifa esse versículo aí. Lucas capítulo 4, versículo 13. Jesus estava no Sermão do Monte. Jesus estava no deserto. Passou 40 dias sendo tentado. E você conhece muito bem a narrativa. Quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 13, o versículo nos diz que o diabo saiu da presença, e aqui eu acho isso fortíssimo. O diabo saiu da presença de Jesus até o momento... Você pode repetir comigo? O diabo saiu da presença de Jesus até o momento... A grande questão é, qual o momento oportuno? Nós não sabemos. Meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você aqui. Homem, varão que aqui está. Sabe aquele momento de fragilidade sua? Naquele momento, se você não tomar cuidado, você vai trair a sua esposa. Isso pode acontecer. Minha irmã, naquele momento de fragilidade, se você não tomar cuidado, você vai trair o seu esposo. Meu irmão, se você está aqui e tem dificuldade com algum vício, no momento de fragilidade, se você não tomar cuidado, você vai cair de novo. Você vai cair. E daí por diante, é a palavra de Deus até o momento oportuno, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. É óbvio que ele não é o leão, mas ele está rugindo como leão, esperando o momento oportuno para nos destruir, para romper com a nossa integridade, para envergonhar o nosso nome, para envergonhar a igreja do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra de alerta para todos nós. Eu vou seguir com o texto aqui, mas guarde isso. E isso é uma questão de honestidade para com Deus. Se há uma realidade que tem nos embaraçado com relação ao pecado, e ele cita o peso do pecado, por quê? Olha o que o John Owen diz, um pregador inglês. Ele fala a seguinte coisa, você pode olhar aqui? Mate constantemente o pecado, ou ele o matará. Romanos capítulo 6, versículo 23, o que nos diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, amém, gente? Nós temos que buscar a presença de Deus. A igreja do Senhor Jesus precisa de um avivamento, e o avivamento não se limita a um tempo específico de adoração, ele começa assim, mas o avivamento traz consigo algumas implicações, entre elas, convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, reconhecendo os vossos pecados perante o Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre de todo e qualquer pecado. Seguindo aqui, olha o que ele nos diz no versículo de número 13, ele fala assim, por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. É interessante que ele nos fala a respeito do pecado, e na sequência ele monta para mim e para você a figura de mãos decaídas. Eu busquei muitos comentários bíblicos para identificar o que ele estava dizendo aqui. Todos eles caminharam na mesma linha. Ele está usando uma analogia de mãos cansadas, ele está usando uma analogia de joelhos cansados, mediante as dificuldades que nós temos.
Ele está dizendo, como eu falei para vocês, o capítulo 12 narra para mim e para você uma corrida existencial. E ele nos ensina que ao longo dessa corrida, sejamos sinceros. Muitas vezes eu e você ficamos cansados. Tem um livro que se chama Andando com um Tanque Vazio, do N. Cordeiro. Você já viu esse livro em algum lugar? Se você não viu, pesquise. Se você pode, compre esse livro. Andando com um tanque vazio. Ligou a luzinha lá, ó, sinal vermelho. Se você não parar, você vai correr um grande risco. Porque talvez na estrada não vai ter um posto. E você vai ficar pelo caminho. O que ele está dizendo é que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes as nossas mãos estão caídas, simbolizando cansaço, dificuldades. Olha comigo esse texto, e eu gostaria que você lesse, para você participar. Êxodo capítulo 17, versículos 11 e 12. Você pode ler bem forte o que nos diz esse texto aí? Vamos lá? Quando Moisés... Interessante, essa semana nós estávamos conversando entre algumas pessoas, e uma dessas pessoas falou a seguinte coisa: o meu tio faleceu, ele era muito novo, tinha 51 anos, uma morte por meio do AVC, muito rápida. E ela começou a contar. Depois de alguns minutos, ela começou a chorar, copiosamente. Você, como cristão, estando ali, faria o quê? É hora de dizer: Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças. Você está com as mãos caídas, mas Deus pode renovar as suas forças. Isso aconteceu essa semana que passou. O que eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, possivelmente você entrou aqui com as mãos cansadas. Moisés estava no cume do monte, Josué estava no vale, Arão e Ur, homens de Deus, amigos leais. Cada um colocou uma pedra, ambos sustentaram a mão daquele grande homem de Deus. E um detalhe importante, o texto não especifica a quantidade de tempo. Nós não sabemos porque uma batalha entre os amalequitas, que era uma tribo extremamente violenta. Essa tribo tinha um hábito de colocar lanças no chão, pegavam os seus oponentes, lançavam os seus oponentes para o alto, e eles caíam nessas lanças. Uma tribo extremamente violenta, nós não sabemos o tempo que aqueles dois homens ficaram ali sustentando as mãos de Moisés. A grande verdade é, eu e você precisamos de Arão e Ur, porque muitas vezes nós estamos cansados. Eu e você precisamos de uma intercessão, precisamos de uma ligação, precisamos de uma palavra assertiva, precisamos de uma correção quando necessário. Eu e você precisamos de alguém dizendo: ei, calma, eu estou aqui para interceder por você. Se você não tem, meu irmão, ore para Deus levantar. Ore para Deus levantar. E a outra analogia que ele faz é a respeito dos joelhos, trópegos, cansados, com dificuldades. Ele monta a figura de um homem que está mancando. Esse homem tem dificuldade de se manter em pé. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Você já caminhou de joelhos? É mais fácil cair caminhando da forma correta, andando, ou é mais fácil cair quando nós estamos caminhando de joelhos? Eu não consegui entender isso, gente. Sinceramente, eu nem quero forçar o texto aqui, porque ele diz, eu suponho que seja uma analogia, mas mesmo quando eu e você caminhamos de joelhos, muitas vezes nós nos cansamos. Há muitas pessoas cansadas, hein? Há muitas mães que estão agora com filhos que nasceram prematuro no hospital.
Há muitos casamentos que estão sendo desestruturados. Há muitos filhos que estão se perdendo nas drogas e mães estão clamando. Há muitos irmãos desempregados. Há muitas pessoas que estão cansadas. E isso pode atingir a minha e a sua vida. Agora, a boa notícia, o versículo diz que há um lugar de cura. Você se lembra de Mefibosete? Caiu do colo da empregada quando ele tinha 5 anos de idade. Ficou com os pés mancos. Fugiu. Perdeu a sua avó muito cedo. Perdeu seu pai na guerra. Esse homem, depois de anos e anos e anos e anos, Davi diz: eu quero restituir a vida desse homem. Chama Mefibosete. Mefibosete começou a se assentar à mesa do rei, e ele foi completamente curado emocionalmente. Talvez você está manco, mas Deus está aqui para te curar e para restaurar a sua sorte. Você crê nisso? Meu irmão, vou frisar pela última vez, se você entrou cansado aqui, aqui é o lugar da cura, viu? Não necessariamente esses prédios aqui, sabe por quê? Porque aqui tem pessoas imperfeitas, mas aqui tem pessoas que lutam para viver aquilo que Deus tem para elas. E nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que abençoar a vida uns dos outros. Esse capítulo 12 nos fala muitas coisas, mas vamos lá. Olha o versículo 14 comigo. Ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante como ele linka isso, né? Paz e santidade. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu li uma matéria essa semana, possivelmente você leu também, né? Muitos sites anunciando isso, dizendo: completou um ano essa semana que passou da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E aí estava escrito lá: aniversário de um ano da guerra. Eu falei: o que é isso aí, ué? Tô lendo esse negócio direito mesmo aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí fui em outros sites, a mesma chamada. Que sensacionalismo, né? Aniversário. Completou-se um ano de uma realidade muito triste, onde muitas pessoas estão morrendo por questões capitalistas, por questões ideológicas, e acima de tudo, pela crueldade do coração do homem, porque a crueldade do coração do homem vem acima de toda e qualquer ideologia. A ganância do coração do homem. Quantas pessoas não morreram? E quando nós olhamos para esse texto, ele nos diz que nós devemos buscar a paz com todos. Caso você não tenha lido esse versículo, anote aí por favor, ou memorize. Romanos capítulo 12, versículo 18, vou repetir. Romanos capítulo 12, versículo 18 nos diz: se depender de mim, olha o que Paulo diz: se depender de mim, eu vou viver em paz com todos. Começa comigo, viu? A paz começa comigo. Se depender de mim, eu vou viver em paz com todos. O shalom, a paz de Deus. Há muitas famílias que vivem um pé de guerra, gente. Tem até a família do Agostinho lá, não tem? A grande família. Já assistiu aquele seriado? É tenso, gente. Não é? É isso aí, ó. Esses dias teve um desses podcasts aí, teve um rapaz que falou assim: família unida é bom demais. Agora, família reunida já desanda. Você entendeu? Vou repetir. Família unida é bom, cada um no seu canto lá, viu? Agora, a família reunida é tenso. Você concorda com ele? Misericórdia, irmão. Olha que você concordou, hein? Olha como isso é, gente. Às vezes nós pensamos em guerras distantes, urbanas, mas nós vivemos uma guerra terrível dentro de nós. Seja sincero, ultimamente você tem vivido em paz? Olha, ao longo dos anos a gente vai aprendendo. Tem muitas pessoas maduras aqui, mais maduras do que eu. Algumas guerras você não entra. Não vale a pena. Algumas discussões você já não debate mais. Você fica mais seletivo. Mais ainda, olha só. Ele diz: segue a paz com todos e a santificação. Fiquei pensando sobre isso, você não ficaria? Quando eu estou em comunhão com Deus, automaticamente o meu coração está tomado pela paz. E eu vou tentar viver em paz com as pessoas que estão à minha volta. Como as coisas elas vão acontecendo de uma forma sutil. Eu sempre sou um cara mais tranquilo.
Não significa que não tenho as minhas explosões internas, né? Mas sou um cara mais tranquilo. Quando nós fomos no hospital, aconteceu uma questão interessante, né? Eu fui levar a Amanda lá, passando por todo o processo. Tinham 2 seguranças e um falou para mim assim, para o carro aqui. Eu desci a Amanda, todo apressado, ela já foi lá fazer o que era necessário, eu fui ali para fazer a ficha dela. Veio um outro segurança, bateu no meu ombro. Tira o carro de lá. Falei, rapaz, estou fazendo a ficha aqui só um instantinho. Passou um tempinho, ele veio. Bateu no meu ombro. Tira o carro de lá. A moça que estava me atendendo falou, ele só está fazendo a ficha. Ele veio uma 3ª vez. Seu carro está ligado. Tira o carro de lá. Rapaz. Falei, meu irmão, a chave está no contato. Você tira, você guincha, você joga esse carro na rua. Você faz o que você quiser. Mas sai da minha frente. Isso acontece, gente. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Ninguém é de gelo. Faz o que você quiser com o carro. Sai daqui, por favor. Minha cabeça está em outro lugar. Sabe por que eu estou dizendo para você? Porque todos nós podemos ter dias assim. Todos nós. Eu estou dizendo para você que às vezes em momentos de fragilidade, eu e você somos tentados. Eu estou partindo de uma realidade aparentemente tranquila para jogar para um contexto maior. Seja sincero, talvez há pessoas entre nós assim. Tem filhos que não conversam com o pai mais, hein? Tem pais que não conversam com o filho. Tem maridos que ficam brigados com a esposa por um bom tempo. Muitas vezes nós vivemos em pé de guerra. Não é apenas um momento, mas é algo constante na nossa vida. Que o Senhor possa dominar o nosso coração e que possamos viver de uma forma pacífica, entendendo que esse mundo jaz do maligno e que muitas vezes a nossa paz é colocada em xeque. Olha o que, se você não conhece esse versículo, risque aí também, por favor, Lucas capítulo 6, versículo 28, é o último que eu cito aqui, nos diz, Jesus dizendo, ore pelos seus inimigos. Lascou, hein? Vou repetir. Jesus dizendo, está aí na sua Bíblia, ore pelos seus inimigos. Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem clamado por eles? Você tem intercedido por eles? Senhor, abençoe essa pessoa, que seja uma morte tranquila. Seja algo instantâneo. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, hein? Mas nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se levantam contra nós, todos os dias. Nós temos que clamar a misericórdia. Lá no nosso trabalho, às vezes tem alguém que quer puxar o nosso tapete, ore por ele. Uma pessoa que você teve um desencontro, até mesmo na igreja, ore por ela. Quando nós olhamos para Jesus, nós identificamos isso. E é isso que ele está dizendo, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um desafio para todos nós que aqui estamos. Seguindo aqui o último versículo que eu cito do capítulo 12. Esse versículo eu gostaria que vocês lessem para vocês participarem. Podem ler bem forte? O versículo de número 15, o que nos diz aí, vamos lá. Atentando... Eu vou repetir mais uma vez, você entendeu o capítulo 12, que ele está narrando uma corrida? E que ao longo dessa corrida nós temos que nos desvencilhar do pecado. Nós temos que levantar as nossas mãos e temos que fortalecer os nossos joelhos, temos que buscar uma vida de paz e por fim, ele termina falando a respeito de algo que sinceramente nós devemos refletir. Ele diz que nós devemos nos livrar de toda e qualquer amargura. Olha comigo o versículo de novo, ele diz que nós não podemos nos distanciar da graça de Deus. Pois quando nós nos distanciamos da graça de Deus, nós nos tornamos pessoas amargas. Nós nos tornamos pessoas azedas. E se você for no dicionário buscar o que significa a palavra amargura,
Você vai identificar que é uma pessoa totalmente ressentida, é uma pessoa seca, é uma pessoa que não se livrou do passado, é uma pessoa que não tem alegria mais, é uma pessoa que não entendeu que ela tem que liberar perdão. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que sempre vê o lado negativo, mas não propõe uma solução. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que reclama de tudo. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não reconhece os seus erros. O erro está sempre no outro. Agora, ele fala algo importante aí, que se divide em dois momentos. O primeiro, a amargura perturba. Você olhou para o texto? Uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada. Ou seja, uma pessoa que não tem alegria, é uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem os valores do reino de Deus em primeiro lugar no seu coração. É uma pessoa que tem o seu coração totalmente tomado pela amargura. Um outro momento aqui que ele diz que uma pessoa amargurada, ela contamina outras pessoas. É a ideia da laranja podre, você já ouviu essa história, né? Ela vai contaminar as outras. Não sou eu que estou dizendo. Olha aí de novo, por favor. Ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que contamina a outra de forma negativa. Que Deus cure o nosso coração. Que Deus nos livre de toda amargura, ressentimento. Meu irmão, minha irmã, o seu coração está seco. O meu coração se encontra seco. Uma pessoa amargurada é assim, ela sempre vai apontar o dedo, mas ela nunca vai olhar para si. Ela sempre vai dizer, está errado. Albert Einstein tem uma frase interessante, né? Ele diz que para uma pessoa negativa, ela vai sempre encontrar problemas e nunca vai encontrar soluções. E ele diz, na visão dele, se afaste dessa pessoa. Nós estamos falando de uma visão cristã. Nós temos que nos aproximar e abençoar, mas temos que tomar cuidado, porque ela contamina. Seja sincero, você gosta de conversar com uma pessoa amargurada? Que Deus nos levante para abençoar a vida dessa pessoa, porque talvez, vou repetir, talvez há entre nós pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem perdoar. E gente, só um detalhe aqui, viu? Para a gente encerrar esse ponto aqui e ir para a conclusão. A Bíblia está dizendo que uma pessoa amargurada é uma pessoa perturbada. Ela fica totalmente agitada. Ela não tem paz. É ruim isso, né? Ela só fala do mesmo assunto. Deixa eu ver, conversa com uma pessoa amargurada. Tem muitas coisas boas acontecendo. Ela vai no mesmo assunto. Ó, é lá, 1972, o negócio caiu na minha cabeça, ele estava lá em cima da laje e jogou, viu? Tá vendo? Ah, na hora que eu estava lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe quem ajudou? Foi ele. As coisas já mudaram. Uma pessoa amargurada não progride, não vai, fica travada. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Concluindo, lutemos contra o pecado. Gente, lutem contra o pecado, todos nós aqui, todos os dias. Senhor, tenha misericórdia, me livra, Pai. Quero ter uma vida de santidade na Tua presença. Renove as suas forças no Senhor. Se você está com as suas mãos cansadas, os seus joelhos cansados, renove no Senhor. Cuidado com a amargura, cuidado, hein? Tome muito cuidado, porque ela é sutil. Ela vem sorrateiramente para atingir o nosso coração. E por fim, o plano correto para uma vida abençoada é Jesus. Você pode se levantar, chamar os irmãos da música aqui. Esse é o plano correto, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos dá sentido e significado. Ele é aquele que fortalece o meu coração, o seu coração. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se você entrou aqui amargurado, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair mesmo, viu? Vai cair, vamos se livrar disso, vamos caminhar para frente.
Se você entrou aqui lutando contra o pecado, se você nos acompanha lutando contra um pecado, isso vai cair em nome de Jesus. Vai cair. Se você entrou com seu coração tomado pelo caos aqui, vivendo com seu coração agitado e ansioso, Deus vai trazer a paz inexplicável sobre ele. Se você entrou aqui com as suas mãos cansadas, com os seus joelhos cansados, Deus pode renovar as suas forças. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Quero clamar a Deus pela sua vida. Oh Espírito Santo de Deus que está entre nós, sopra nos nossos corações aqui, Pai. Restaura a nossa sorte, Senhor. Oh meu Pai, nos livra de um coração seco, Senhor, azedo. Um coração que tem nos prejudicado e que tem contaminado outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos livra de todo e qualquer pecado, Pai. Nos dê uma vida de santidade, uma vida de oração, de leitura da Tua Palavra. Nós somos pecadores e erramos todos os dias, mas nos ajude a lutar contra esses pecados, Senhor. Pai, derrama a Tua paz no nosso coração, Senhor. Talvez há corações agitados aqui nessa manhã, derrama a Tua paz em nome de Jesus. Talvez há pessoas cansadas aqui, Senhor. Levanta as mãos, fortaleça os joelhos, e que possamos sair daqui animados, olhando para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Pai, nós estamos nesta jornada, e o Senhor é o plano correto. No Senhor nós temos uma vida abençoada, nós temos que olhar para o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos da Tua Palavra, porque se isso acontecer, certamente teremos uma caminhada abençoada na Tua presença. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos cantar essa última canção.